Para você que acompanha a TV PT Ceará, eu sou Marcel Bezerra, jornalista, e esse é o primeiro episódio do TV PT Entrevista Especial PED 2025. Hoje o nosso papo é com uma mulher que tem origens na periferia de Fortaleza, ela que tem entre as suas bandeiras a educação pública e a luta feminista aqui no estado do Ceará. Ela é professora, bióloga, vereadora de Fortaleza pelo PT e agora está candidata à presidência estadual do partido no Ceará, processo que ocorre no próximo dia 6 de julho nos níveis federal, estadual, municipal. Adriana Almeida está com a gente e vai falar sobre a sua trajetória, né? O seu mandato e o processo de eleição direta do PT. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada, Marcel. Muito bom, né, estar aqui nesse momento de entrevista, nesse momento que também é tão importante para o nosso partido, né, porque nós estamos vivendo aí esse processo do PED, que vai definir, né, os rumos do partido para os próximos anos, a sua direção nacional, estadual e municipal. E é muito bom estar aqui para a gente conversar um pouco sobre essas ideias, saber como é que a gente está se apresentando, para que a nossa militância possa conhecer um pouco mais, né, qual é o que nós estamos pretendendo, me conhecer um pouco mais também, embora eu tenha certeza que muitos já me acompanham aí através do mandato, mas é sempre bom a gente, né, apresentar novos elementos. Muito obrigada. Pois não. Então, assim, para começar do começo, vamos saber quem é a Adriana Almeida, né? Para além da vereadora, hoje, vereadora da Câmara de Fortaleza, Adriana Almeida. Bom, para saber quem é, né, a Adriana Almeida, e eu gosto muito de ser chamada de professora Adriana Almeida, né, para sempre lembrar de onde eu venho. É bom a gente fazer um pouco, né, trazer um pouco do resgate da história. Eu hoje sou militante do PT, né, estou filiada ao PT, vereadora do PT, com muito orgulho eu carrego essa estrela no peito, mas antes de vir para o PT eu era militante de um outro partido, do PSTU. Quando eu ingressei na universidade, eu venho de uma família humilde, uma família pobre, nasci lá no Montese, hoje eu moro na Parangaba, sempre fui ali nesse circuito Montese, Parangaba e tudo. E quando eu entrei na universidade, né, entrei no PT, aliás, entrei na universidade em 94, eu tenho uma cara de mais nova, mas já tenho uma trajetória longa aí, viu? Eu já me identifiquei com o movimento estudantil. Então, logo eu já fui me incorporando no movimento estudantil, entrei no PSTU e comecei a participar das principais lutas em defesa da educação pública, né, em defesa da MEI estudantil. Nós protagonizamos várias lutas em defesa da universidade pública gratuita e de qualidade, da MEI estudantil. E lá na universidade eu me identifiquei bastante com a luta partidária também, né? A necessidade dessa organização partidária. Você entrou para fazer biologia na verdade, UES. na época não tinha biologia ainda, era ciências. Né? Aí a gente fazia uma licenciatura curta e depois ia para a planificação em matemática, física ou biologia. Aí, nesse período, a gente conseguiu, dentro do centro acadêmico, fazer uma grande luta que separamos, junto com a coordenação, os cursos, né, como são hoje, matemática, física, química e biologia, e aí eu entrei na biologia. Então, eu entrei em ciências e biologia. E aí, quando eu entrei na universidade, me identifiquei aí com as lutas do movimento estudantil, né, entrei no PSTU, fui do Centro Acadêmico de Ciências, fui secretária-geral, que é equivalente ao cargo de presidente, né, porque lá é proporcional no DCE da UES. Então, fui secretária-geral do DCE da UES, também fui secretária de Mulheres da UNE, tinha sido já candidata pelo PSTU 2 vezes a deputada estadual e a vereadora. Só que a gente sabe que as eleições dentro do PSTU, nessa época, eu acredito que hoje ainda, era muito mais para divulgar o partido, as ideias do partido, a gente não tinha... Para marcar posição. Isso, né? que não era muito difícil... No debate. Isso mesmo. Porque era muito difícil entrar para ganhar, concorrer de fato. Então, tem toda uma trajetória que vem desde, né, da época da universidade. Depois, eu entrei no município como professora
e no Estado também como professora. Participei do sindicato, do Sindiúte, né? Fui diretora do Sindiúte ainda, dentro dessa trajetória das lutas. E em 2009 eu entrei eu assumi a coordenação de uma escola do Estado. E em 2013 eu fui eleita diretora de uma escola estadual lá no Conjunto Esperança, eleita pela comunidade. Qual era a escola? Era a escola Irapuã Cavalcante Pinheiro, que hoje é uma escola em tempo integral, uma escola de grande referência. E fiquei como diretora dessa escola por 10 anos. E aí, quando em 2020 eu fui candidata, aí já no PT, eu entrei no PT em 2019, em 2020 eu me filiei, saí como candidata a vereadora. Né, tivemos uma eleição bem difícil, pandemia, escolas fechadas, que é o principal público, né, eram as escolas. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, a gente conseguiu ter uma votação expressiva para o nosso partido. Na época, o PT saiu sozinho, né, que a Luiziane era a candidata a prefeita. E eu tive 3.515 votos. Fui a quinta mais votada, recém entrando no partido, com a trajetória, né, que eu coloquei aqui. Aí fui a quinta mais votada, fiquei na segunda suplência. Quando teve a eleição para deputado, 2 anos depois, a deputada, né, a então vereadora Larissa Gaspar, foi eleita e entrou e assumiu. Né? E depois, mais na frente, aí o doutor Vicente assumiu, eu fiquei como primeiro suplente. E aí, mais lá na frente, o Guilherme Sampaio também assumiu, né, no mandato. Sim, lá. Na Assembleia. E aí eu assumi em março de 2023. Agora, Adriana, voltando um pouquinho. Você falou que foi diretora de escola. Mas você construiu, pelo que dá para entender, uma liderança. Né? Uma liderança local, que ninguém tira quase 4.000 votos à toa. Né? Mesmo num contexto difícil como foi o de pandemia. Né? Então eu queria que você me dissesse um pouco como foi que você construiu nesses 10 anos como diretora essa liderança, né? Que acabou por se materializar em votos em 2020. Eu acredito que essa liderança ela já vem desde antes também, né? Porque de todo esse trabalho que eu tenho no movimento estudantil, que eu tive no movimento estudantil. E muitos dos que estão hoje como professores, como diretores, vivenciaram essa época junto comigo, ou me conheciam nessa época de luta. Isso também fez com que, né, eu levasse, carregasse, né, essa trajetória junto comigo. Mas como gestora, eu também, mesmo sendo diretora de uma escola estadual, eu sempre fui muito atuante nas defesas da escola, né, das melhorias para as nossas gestões, para a atuação das nossas gestões dentro da escola. E isso também fez com que eu me tornasse uma grande liderança no meio dos gestores, né? Principalmente na superintendência a qual eu fazia parte, que era a Cefo 3, que são em torno de 57 escolas, né? Aqui em Fortaleza, porque o Estado tem quase 800 escolas a nível estadual, mas aqui em Fortaleza nós temos aí em torno de 187 escolas, divididas em 3 superintendências. Então, nessa superintendência que eu estava inserida como diretora, eu tinha uma atuação muito forte de fazer as defesas, né, da melhoria da educação, sempre com muito respeito. Né, a Secretaria Estadual de Educação sempre tinha coragem de colocar as reais necessidades, dizer como a gente estava precisando aí, quando a gente precisava de apoio. E isso foi me credenciando também junto aos diretores. E outra coisa que era detalhe, mesmo sendo diretora de escola, nunca deixei de participar de assembleia de professores, de manifestações de professores, de manifestações gerais das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso também me credenciou durante esses 10 anos, porque eu não abandonei a luta. Não era porque eu estava como diretora de escola que eu ia abandonar a luta. Então, os diretores, os professores, me viam como uma referência de luta, né? E isso fez com que eu pudesse chegar numa eleição, né, bem... Houve assim um momento em que você disse, rapaz, aqui eu vou ampliar essa luta aqui para o legislativo. Vou chegar. Você tinha isso em mente? Você já tinha isso projetado na sua vida? Como era? Como é que você foi? Ou a coisa foi acontecendo, você foi se organizando também? Na verdade, eu acho que como eu já tenho essa trajetória de luta desde o movimento estudantil, era algo quase que natural, né? Eu só tinha dado um pouco mais de um tempo. Mas
na verdade, as pessoas acreditavam muito isso em mim, né? A Adriana deveria ser candidata, deveria ser candidata. Começa assim, né? Começa assim, deveria ser nossa representante na educação. A gente precisa de mais gente na educação, deveria ser nossa candidata. E aí eu fui, né? A gente foi alimentando isso, a gente foi alimentando essa ideia. Muita gente chegava para mim e colocava isso. E eu disse, rapaz, vamos, acho que está na hora mesmo da gente ter uma legítima representatividade da educação. Não que eu esteja dizendo que os demais não são. Todo mundo passou pela educação, ou está na educação, tem o seu valor, tem a sua credibilidade. Mas eu sou professora, né? Sou professora desde sempre estive nas lutas da educação, e muitos queriam se ver representados no parlamento através de um dos nossos, né? Se identificaram, e eu sempre tive muito essa motivação a partir dos meus pares, né? Dos professores, dos diretores, que me incentivavam muito. E aí eu topei aí esse desafio, me coloquei à disposição, me coloquei para ser a candidata, né? E que bom que foi pelo PT, né? Que é no PT que nós temos aí as nossas principais lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. Estou aqui hoje, vereadora de Fortaleza. Muito bem. Adriana, você é a primeira vereadora negra do PT de Fortaleza. Você tem dimensão da representatividade para além de ser mulher, de ser uma mulher negra, que vem da periferia, que é oriunda do setor também da educação. Nessa representatividade, você tem a dimensão desse espaço que você passou a ocupar? Pois é, Marcel. Engraçado que eu nunca tinha... quando eu assumi o mandato, não tinha passado isso pela minha cabeça, né? Quem me alertou sobre isso uma vez no ato foi a companheira Luiziane Lins. Ela falando e disse, Adriana, primeira vereadora negra do PT. Aí eu, epa, é mesmo? Aí depois, né, fui ver a história. E realmente é. Então, assim, é um orgulho muito grande de estar sendo a primeira vereadora negra do PT, uma representatividade. Nós sabemos que o PT está dentro e inserido nas lutas do povo negro, sempre esteve dentro da luta antirracista, contra toda forma de racismo, contra toda forma de preconceito. Então, está dentro desse contexto, né? Dentro dessa história do PT de Fortaleza, sendo a primeira vereadora negra. E não só isso, né? Reafirmar esse mandato, porque quando a gente é reeleita, a gente está reafirmando essa história. Isso é de extrema importância e tem um peso. Eu só não uso esse peso para me beneficiar. Eu uso esse peso para beneficiar toda a luta do povo negro e dizer que o PT está representado dentro dessa luta também, através dos nossos mandatos. A Mariana depois veio também se somar, né, nessa nossa trajetória de mulheres negras da periferia, ocupando os espaços de poder, e isso é de extrema importância. Ao mesmo tempo, Marcelo... Até porque são lutas que se exacerbaram mais ultimamente. Isso. Porque houve digamos, um recrudescimento do preconceito, do racismo ultimamente no Brasil. É isso. E assim, e ao mesmo tempo é algo para a gente repensar, né? O PT é um partido dos trabalhadores e trabalhadoras, um partido de esquerda, e demorou tanto para a gente eleger uma mulher negra, né? Então, isso é para a gente repensar também, que a gente precisa estar ocupando esse espaço. O PT precisa estar dando vez e voz a mais mulheres, a mais pessoas negras, a mais pessoas da periferia, aos jovens, às pessoas LGBTQIA+, às pessoas com deficiência. A gente precisa sair do discurso de que a gente tem que ter cotas, né? Não é só cotas que a gente quer para poder participar das eleições, a gente quer ocupar as cadeiras, então a gente tem que fazer com que isso aconteça. Então, eu fico feliz por ser a primeira, né, vereadora negra de Fortaleza, do PT, mas, ao mesmo tempo, eu queria mesmo que tivéssemos mais. Certo. E, desde fevereiro, assim, eu queria, sobre essa transição, você assumiu como suplente, mas você aproveitou a chance, você agarrou a oportunidade. E você passou aí, vamos lá, de 3 mil e quase 4 mil votos para 8 mil votos. 8.080. 8.080, que não foi uma eleição fácil. A gente viu, na hora que saiu o resultado, que muita gente que sempre você acha que um entra, o outro vai entrar, mas você estava lá nas cabeças, né? 8.080 votos. Isso. Né? Então, o que é que você
acredita que foi importante você ter feito a partir da assunção no mandato, que foi 2023, né? Para você conseguir sedimentar o seu trabalho e conseguir crescer, né? Porque não é fácil, né? Crescer num contexto em que as eleições são disputadas nessa base para vereador. A gente sempre costuma dizer que a eleição de vereador é a mais difícil que tem. Né? E você conseguiu dobrar aí essa sua capilaridade, digamos, em Fortaleza. Né? Então, assim, como foi para você, como é que você recebeu o resultado? Creio que você tinha confiança de que poderia chegar lá, mas chegar do jeito que chegou também não deve ter sido uma surpresa, né? Foi. Na verdade, o mandato foi um pouco mais de 1 ano e 9 meses, mas na época da eleição, 1 ano e 5, 6 meses, né? Foi um mandato bem atuante. Eu acho que você tem razão. Eu soube aproveitar muito bem essa suplência, né? Porque a gente agarrou esse mandato, foi para as ruas, né? Com poucas condições, né? Mas a gente, porque é um mandato de suplência, a gente não tem um mandato completo financeiramente falando, né? Então, a gente foi para as ruas, um mandato firme, forte, presente nas comunidades, presente nas escolas. Eu criei um projeto chamado Mandato nas Escolas, que estava sempre nas escolas dialogando com a juventude, com os professores, sobre pautas que são de extrema importância para a gente. E a gente estava lá, a gente ia denunciar os problemas da cidade. E a gente estava com muitos problemas. A gente tinha uma prefeitura que tinha abandonado a cidade. Então, a gente aproveitou isso aí para fazer uma forte oposição. Então, eu acho que essa forte oposição de denúncias, de exigências à prefeitura da época, né, fez com que o povo visse que era necessário a gente estar ali, né, dialogando, voltando. E eu acho também, me tornei a líder da oposição na Câmara com pouco tempo de mandato. Nunca tinha assumido o mandato. Eu saí da escola, eu era diretora de escola. Saí da escola direto para a Câmara Municipal. Não sabia nem como é que trabalhava, como é que se fazia aquilo ali, né? E que eu nunca fui assessora parlamentar, então não tinha vivência. Por isso que eu perguntei. Não deve ter sido fácil. Não foi. Mas aí a gente fez um mandato muito forte, de oposição, líder da oposição. E aí a campanha, eu acho, também fez um diferencial muito grande. Minha campanha, quem acompanhou, viu, foi uma campanha no chão ali da periferia. Todo dia de manhã eu estava na porta de uma escola, porta de fábrica, eu mesma entregando material, conversando, manhã, tarde e noite, era fazendo reunião. Então foi uma campanha que a gente utilizou todo o tempo de campanha. A gente trabalhou todos os dias. Ia para feira panfletar, ia para terminal, ia para a porta de escola, fazia reunião. E assim, foi uma campanha suada mesmo. Muita gente dizia que eu nem ia ganhar, que eu ia ficar numa boa suplência. Eu ouvi muito isso, que eu ia ficar numa boa suplência. Mas tá aí, fui a segunda mais votada da Federação PT, PV, PCdoB. Né? E fui a primeira mulher mais votada da federação. Tive 8.080 votos. Eu mais do que dobrei os votos que eu tinha. Então, e votos sérios, votos honestos, votos ideológicos comprometidos, votos em pessoas que votaram porque acreditavam que era importante a gente estar nessa representatividade na Câmara Municipal. Onde é que está a maioria dos votos que você tirou regionalmente? Na verdade, eu tive voto em toda a cidade, né? Se você eu acho que todos os bairros eu tive voto. Até por isso, porque como eu costumo dizer que eu não sou uma vereadora de bairro, mas eu vivo nos bairros fazendo as coisas, né? Mas, assim, como a gente tem uma relação muito grande com a educação, que está na cidade toda, com as mulheres que estão na cidade todas, com os negros, LGBT, como nós temos várias pautas, então essas pautas, elas são a cultura, o meio ambiente, então elas são carregadas por toda a cidade. Então, eu tive votação em todas as cidades, todos os bairros, né? Tem uma atuação muito forte no bairro Conjunto Esperança, que é o bairro onde a escola que eu trabalhava. E lá a gente sempre teve uma atuação muito forte, porque lá pela escola passaram milhares de alunos,
Tem sempre alguém que vai lembrar de você. Sempre, sempre, sempre. Então, o bairro Conjunto Esperança, ali ao redor, Modubim, Parque Santana, Parque São José, todos esses bairros ali ao redor, a gente tem um trabalho forte. Também recebi apoios importantes, como o apoio da deputada estadual Larissa Gaspar, que tem uma grande influência ali no Jardim das Oliveiras, né, e adjacência. Nós também tivemos uma grande votação ali. Então, esse apoio da Larissa também foi muito importante, porque é uma deputada forte, é uma deputada muito querida na cidade, tem uma pauta forte das mulheres, e a gente quase que virou uma dupla quase que inseparável, que as pessoas gostaram muito de ver a nossa atuação na campanha e também estão gostando muito de ver a nossa atuação juntando os 2 mandatos. Então, me ajudou muito também nesse processo. Você falou também que teve nessa instância de conselho, né, e os professores, você ter dentro da categoria dos professores, aumenta a capilaridade, né? Aumenta porque eles levam, né, quando os professores acreditam mesmo numa bandeira, numa campanha, num candidato, eles propagam isso junto com seus familiares, alunos, outros professores, né? Uhum. E isso foi de extrema importância para a nossa vitória. E eu fico muito feliz por ter apoio dos professores e professoras. E agora, né, que a gente está na prefeitura, a gente está materializando ainda mais, consolidando ainda mais esse trabalho de defesa da educação, de defesa dos professores e professoras, dos funcionários, né, da educação. Na Câmara você ocupa desde o início do mandato a Procuradoria da Mulher, né, que são espaços, acho que tanto no âmbito legislativo estadual como federal, são espaços de defesa dos direitos das mulheres que têm ganhado cada vez mais relevância aos olhos da sociedade. As próprias casas legislativas têm feito questão de visibilizar esse trabalho. Como é para você estar ocupando essa função, né, de procuradora da mulher na Câmara de Fortaleza e também na Comissão de Educação e Direitos Humanos, né? Como é que é estar nesses espaços para você que revelou uma dificuldade inicial de compreender como é que funciona a dinâmica legislativa, né? Está agora num outro contexto que é de ser situação, né? E trabalhar todas essas questões aí. Marcelo, você trouxe alguns elementos importantes. Primeiro, assim, eu tive a dificuldade inicial. Depois que assumi, eu aprendi. Pegou gosto. Peguei gosto, aprendi e desenrolei, né? E aí, quando a gente foi eleita agora nessa legislatura, tem assumido algumas missões aí muito importantes para mim, né? Para a minha trajetória, para as minhas defesas, para as minhas bandeiras. Primeiro, vou começar pela Comissão de Educação, que eu acho que para mim ainda é o meu maior orgulho, né? pelo que eu represento. Né? Estar à frente da presidência da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza é de extrema importância para o trabalho que a gente quer desenvolver em relação à educação. De estar apresentando pautas e aprovando, né, sendo aí um porta-voz da educação na Câmara, tá batalhando para passar as matérias que são muito caras e importantes para as categorias, para a educação de uma forma geral. Então, a Comissão de Educação ela é de extrema importância nesse meu trabalho, nessa minha trajetória dentro do mandato. Assumi também a vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos, que também é muito importante, né, essa pauta para a gente, e a Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria da Mulher da Câmara, ela foi criada em 2023. Quando ela foi criada, ela não tinha como procuradora uma vereadora. Nós éramos a única procuradoria do país em que a procuradora não era uma vereadora. Estranho, né? Muito estranho, né? A quem que era para atender os interesses de quem é essa procuradoria, né? E aí, quando nós assumimos, agora em 2023, o presidente da Câmara, Léo Couto, fez, né, junto da mesa diretora, a modificação da lei e indicou meu nome para ser a Procuradora Especial da Mulher. E, para mim, foi de extrema importância e está sendo, porque a pauta das mulheres também é muito importante para as nossas lutas, né, para o nosso mandato. E eu assumi essa procuradoria com muita garra e com muita vontade de trabalhar em prol das mulheres da nossa cidade. A gente sabe que as mulheres sofrem ainda muita violência, né? A violência às mulheres ela é tremenda ainda, feminicídios, né?
violência política de gênero também. Por isso que é importante nós termos mulher. Aliás, nós temos parlamentares ocupando as procuradorias, porque o nosso trabalho não é só de combate à violência às mulheres, de violência doméstica, também de violência política. E nós, mulheres parlamentares, sofremos violência política de gênero no exercício dos nossos mandatos. Então, a Procuradoria ela também serve para proteger os mandatos das nossas mulheres e não só proteger, como fortalecer os nossos mandatos. Nós precisamos de mandatos de mulheres, mandatos fortes, né? Que as mulheres sejam respeitadas nas casas legislativas, porque toda vez que a mulher estiver dentro da casa legislativa, ela for interrompida quando estiver falando, ela for ridicularizada, ela for descredibilizada, a gente tira essa mulher dentro dessa luta parlamentar. Por isso que a gente precisa estar fortalecendo os nossos mandatos. E a Procuradoria também vem nesse sentido. O primeiro trabalho também é junto às próprias parlamentares, né? Isso. Muitas delas, às vezes, não têm dimensão disso. Isso. Né? De como essa luta é importante a institucionalidade dela. E às vezes nem identifica que está passando uma violência política de gênero, né? Hoje a gente já vem falando isso, tanto que já foi o primeiro caso de violência política de gênero sofrido pelas nossas deputadas, que foi a Jo Farias, a Juliana e a Larissa Gaspar. E a Larissa Gaspar, através da Frente de Combate à Violência Política de Gênero da Assembleia Legislativa, entrou, né, com uma ação contra o vereador, e o vereador, né, que é do interior, foi, né, perdeu o mandato, foi julgado, perdeu o mandato. Foi o primeiro caso no país. E saiu a partir de quê? Da frente parlamentar que a Larissa estava presente. Por isso que é importante a gente estar ocupando esses espaços. Né? Não se pode naturalizar esse tipo de violência mais, né? Jamais. Nem em certos comportamentos, Não, né? E às vezes a gente tende a... Dentro dessa sua visão, eu queria saber um pouco mais da sua concepção. Como é que você enxerga o lugar das mulheres na política hoje, especialmente as mulheres negras, né, também? Como é que você compreende esse universo? É uma coisa que... Eu sei que você sempre foi muito ligada à educação, né? Foi o que lhe trouxe, essencialmente, ao parlamento, mas a sua visão hoje do papel da mulher na política, né? Como é que você vê tudo isso? Bom, eu acho que a gente precisa ainda estar tentando promover uma maior participação das mulheres na política. Né? A gente ainda vê que, infelizmente, nosso número ainda é muito pequeno de representatividade, porque de participação não. As mulheres, vá para um ato, você chega lá cheio de mulheres, vá para alguns eventos em que a gente tem de organização, quem está lá são as mulheres, mas na hora que a gente vai ver a representatividade, as mulheres não estão presentes. Né? Hoje eu estava participando de um evento em que tinham 25 pessoas na mesa de abertura. Eram 22 homens e 3 mulheres. Então, vocês, cadê nossas mulheres? Será que não tem uma prefeita para representar? Não tem uma presidente de Câmara Municipal para representar? Não tem uma deputada para representar? Tem, nós temos. Somos poucas, mas nós temos. Mas, infelizmente, na hora desses convites, geralmente são os homens e não as mulheres. Né? Então, a gente precisa cada vez mais estar ocupando esses espaços. Né? Nós somos mais de 52% da população do país. Aí, quando a gente vai ver a nossa representatividade nas casas legislativas, a gente é menos de 20%. 17% aí a nível nacional. Aqui em Fortaleza, nós somos 43 vereadores e vereadoras e só 9 foram eleitas. O mesmo número de 2020, não aumentou. Então, a gente precisa mudar isso, né? Mas, para isso, os partidos precisam investir nas mulheres, não só como... discurso. Não só como discurso, Marcel, e também não só dizendo que a gente precisa ocupar a cota mínima, né? Que, inclusive, estão querendo até diminuir, acabar tanta fraude que está tendo aí, né? E aí, a gente precisa estar participando desses processos eleitorais, mas a gente precisa de dinheiro para participar, a gente precisa de estrutura, a gente precisa participar como candidatas verdadeiras que estejam ali na disputa, né? E a gente precisa que essas vagas no parlamento, elas sejam de verdade vagas para a gente ser ocupada, avançar para que a cota ela não seja só de participação em eleição, para que a cota ela seja de cadeiras, 50% homens, 50% mulheres. Aí sim nós vamos ter a representatividade das mulheres no parlamento e aí as mulheres não vão se sentir sozinhas. Você já imaginou você estar sozinho numa Câmara
numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, só você e um ou outro ocupando as cadeiras, né? E aí, geralmente, sua voz é negada, né? Sua voz é abafada, e a gente precisa acabar com isso. E despertar isso também para esse debate dentro da juventude, né? É um papel também que a educação tem, né? Porque eu costumo dizer que você ocupa uma comissão de educação que debate temas que são os temas que realmente importam para a população. Saúde, educação. E nesse contexto político hoje, em que a lacração é muito mais... sustenta alguns mandatos, você vê que são mandatos que às vezes não têm uma base social como o seu mandato construiu, né? Então, é muito difícil você visibilizar essa luta em meio a esse contexto de comunicação difícil, né, que existe. Né? Então, eu acho que é um desafio para vocês, como é que vocês vão trabalhar a inserção de jovens, de mulheres principalmente, na política. Né? Esse é um desafio que, para além da compreensão do que hoje está como dirigente partidário, das cúpulas, é preciso estimular isso na base, né? Isso, com certeza. Muitas vezes a nossa juventude, elas entram dentro dos movimentos, dos partidos, através dos mandatos. E não deve ser assim. Nossa juventude, a gente vem de uma trajetória onde a gente entra nos movimentos e nos partidos através das lutas. E é assim que a gente precisa estar ganhando a nossa juventude, através das lutas. Mas cadê essas lutas? Nós precisamos fortalecer as lutas, né? O PT ele tem essa responsabilidade de estar junto das lutas da classe trabalhadora e também para poder ganhar novos quadros, novas lideranças, mas também formar essas lideranças. A gente precisa de um projeto de formação de novos dirigentes políticos dentro do nosso partido, mas também organizar as nossas lutas. Né? Então, a juventude ela precisa enxergar a real necessidade de estar organizada dentro de partidos políticos, dentro do movimento social, para que a gente possa garantir as nossas conquistas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. A gente está perdendo a juventude para a extrema-direita, que nem organizá-los organizam. Né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de que o nosso partido precisa estar organizando essa juventude para que a gente não possa perder essa moçada que sempre esteve com a gente para a extrema-direita, né? Para... igrejas, não tenha nada contra as igrejas, mas assim, que pelo contrário, o PT já tem um trabalho muito grande também dentro das igrejas, mas que a gente possa estar ganhando para o lado da esquerda, né? Para o lado da classe trabalhadora. Politizá-los, né? Politizá-los. Entender os contextos em que estão inseridos. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, e eu acho que aí a gente já pode ir transcendendo aqui essa nossa entrevista para o PED, né? A candidatura. O que é que te motivou a disputar a presidência estadual do PT? Bom, primeiro, como é que surgiu, né? Eu sempre fui muito organizada politicamente. Dentro do partido, eu não sou ligada a nenhuma corrente interna. A gente sabe que o PT tem cheio de correntes internas, né? Nunca fui ligada a nenhuma corrente interna. Mas, nesse período, nas eleições, na escolha do candidato à presidência do PT, aliás, à prefeitura do PT, de Fortaleza, eu me aproximei do campo que lançou o nome da companheira Luiziane Lins como candidata a ser a nome para prefeita de Fortaleza da eleição passada, né, em 2024. E foram se organizando várias correntes ao redor dessa ideia. E nós vimos a necessidade de organizarmos, né, um campo que abarcasse, né, todas essas correntes internas do PT. Então, nós fomos criando uma ideia de um campo de esquerda, né, que denominamos de campo de esquerda. Então, esse campo de esquerda que surgiu, né, no processo passado de escolha do candidato a prefeito de Fortaleza, agrupou várias correntes, né? A ADS, a Articulação de Esquerda, o Movimento Optei, a Articulação Unidade na Luta, o LP2,
O DAP também, nesse período, participou desse processo também. Pessoas independentes como eu, como a Liliane, que é a vice-presidente do PT. Então, todo mundo, o movimento Esperançar, todo esse movimento se organizou coletivamente e lançamos o nome da companheira Luiziane para ser a candidata a prefeito de Fortaleza. No processo, a Luiziane ganhou na primeira eleição como a mais bem votada entre as 5 chapas, né? Mas quando a gente foi depois, aí quem ficou foi o nome do Evandro, né? Leitão, como todo mundo já sabe, foi nosso candidato e está como prefeito. E esse movimento, ele continuou, o campo de esquerda. A gente continuou organizado. Só o DAP, que é o Diálogo e Ação Petista, que não seguiu dentro do campo de esquerda. E aí nós vimos agora, no PED, a necessidade de continuarmos apresentando para a nossa militância as nossas ideias, os nossos projetos, as propostas, o que pensamos para o PT para os próximos anos, e vimos a necessidade de participar do processo de eleições diretas do partido, apresentando nossas chapas e as nossas candidaturas. E daí surgiu, né, a indicação do campo de esquerda em que eu fosse a candidata à presidência estadual do PT e a companheira Mariana Lacerda, a candidata à presidência municipal do PT Fortaleza. E lá no DAP, lançaram, né, o companheiro Eudes Baima como candidato à presidência municipal também de Fortaleza e apoiam o meu nome também para o estadual. Então, surgiu daí, do campo de esquerda. E hoje eu estou com essa missão, né, de representar o campo de esquerda e as ideias também dos companheiros do DAP dentro desse processo de eleições. É uma eleição que não é fácil, mas a gente tem que ter coragem para enfrentar os desafios que nos são colocados, e eu aceitei o desafio e estou aqui como candidata. O que é que você coloca como principal proposta do seu pleito de ser presidente do PT do Estado? Como é que você está enxergando o cenário? Bom, a gente vem conversando, né? A gente está indo para o interior, está conversando aqui em Fortaleza. A ideia de que a gente tenha essa candidatura para reafirmar principalmente o programa, a carta de princípio e as resoluções nacionais do PT. Reafirmar desde a sua fundação, né? Fazendo com que nós tenhamos um partido de esquerda, socialista, né, dentro dos princípios básicos do PT, fundado há 45 anos. Então, a gente defende aí reafirmar esse programa do PT. E, junto com isso, a gente saber da importância de reafirmarmos também um partido fincado nas bases, na periferia, junto das lutas da classe trabalhadora. Então, a gente quer reafirmar esse partido de esquerda que, ao nosso ver, vem perdendo um pouco aí dessa trajetória ao longo dos anos, né? Infelizmente, a gente não vê mais o partido, o PT como um todo, participando enquanto partido das principais lutas da classe trabalhadora, e a gente precisa estar dentro dessas lutas, reafirmando, reforçando os nossos sindicatos. Então, a gente tem essa necessidade de reafirmar, né, a participação dessas lutas, né? Fortalecer as nossas disputas programáticas, ideológicas dentro da sociedade, impulsionando nossos valores e as ideias que são defendidas pelo PT. Eu acho que a gente tem que ter essa necessidade de voltar às nossas bases de verdade. A gente quase perde a eleição para a extrema-direita. Isso diz muito sobre o que aconteceu nesse período, né? Reafirmar os nossos comitês de bases ali, fortalecer os nossos diretórios com as nossas militâncias históricas, né? Então, essas concepções que a gente precisa estar levantando. Mas, principalmente, ano que vem a gente vai ter uma eleição difícil, né? Não vai ser fácil. E a gente precisa estar ali, junto da nossa militância, garantindo que a gente vai estar coeso para poder reeleger o Lula e reeleger o Elmano. A gente precisa estabelecer isso, e para isso a gente precisa fortalecer o peso da nossa militância. Nós não podemos deixar de fortalecer a militância histórica em detrimento de pessoas que às vezes entram no partido com outros interesses que não sejam fortalecer o partido pela base, como a gente sempre fez, né? Uma das coisas que
que a gente ficou muito preocupado nesse processo, e a gente gosta de colocar, é um processo de filiação em massa que o partido teve agora, nesse último período, claramente para participar do PET. Fortaleza foram quase 15 mil novas filiações. Adriana, essas filiações não são boas para crescer o partido? Seriam boas. Se elas fossem filiações ideológicas, se essas pessoas que foram filiadas saibam o que é o PT, o que ela vai defender do PT, que a gente precisa estar junto aí, independente do PT estar no governo ou não. Né? Então, isso também nos preocupa. Então, a gente precisa estar fazendo uma formação com essa nova militância. Vamos pegar esse povo que está entrando no partido e fazer uma formação política com elas para mostrar quem é o PT, o que defende o PT. Será que se a gente pegar esse pessoal aí e colocar aí para fazer a defesa do PT, eles vão saber? Será como é que foi feita essa... Então, isso tudo nos preocupa, tá? Então, a gente quer, sim, que o partido cresça, mas a gente quer que o partido cresça com pessoas comprometidas com as bandeiras principais do partido, comprometidas com as principais lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. Entendi. Como construir um PT que esteja mais conectado, portanto, né, com os territórios, com as ruas, com os sindicatos, com os bairros, e principalmente conectar o PT com o trabalhador, né? O trabalhador desses tempos atuais, desse empreendedorismo que é muitas vezes vendido como sendo a solução, mas que ele só tem um fundo na precarização, na piora das condições de vida, na retirada de direitos, né? Então, assim, como fazer o PT, você está falando em reconexão, ele se reconectar realmente com essa base, com esse novo militante e, sobretudo, com os trabalhadores, né? Que é a bandeira do partido principal. Eu acho que a gente precisa ter sempre orgulho do partido que a gente faz parte. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do PT. O PT tem uma trajetória de 45 anos, é o maior partido de esquerda da América Latina e a gente precisa estar sempre reafirmando isso. E eu acho que a gente precisa voltar às nossas bases de fazer aquelas reuniões em aqueles grupos pequenos e fortalecer nesses grupos. Acho que foi a maneira como você também aprendeu a fazer política. E foi a maneira como eu aprendi a fazer política e a maneira como eu venho fazendo até hoje. Eu acho que essa é a mais correta. Que a gente não pode achar que é perder tempo a gente sentar ali com 10, 15 companheiros e companheiras para discutir política. Isso não é perder tempo. Isso é uma formação necessária. E a gente precisa de um planejamento estratégico de formação da nossa militância, de diálogo com as nossas bases, de apresentar o PT para essas pessoas, dizer que o PT está aqui do lado delas, junto delas, para poder a gente ter as nossas conquistas. Né? Eu acho que o PT precisa investir na formação da sua militância, fortalecer os seus sindicatos, fortalecer os movimentos sociais, fortalecer as mulheres que estão na luta no dia a dia, fortalecer todos aqueles e aquelas que muitas vezes são deixados de lado em detrimento de grandes figuras dentro do partido. Né? Eu acho que investir na militância ela é de extrema importância para que a gente possa garantir um partido forte, um partido nas bases, e eu acho que uma formação ela é importantíssima nisso. E nunca deixar de perder da mente que os mandatos eles são importantes, mas eles não devem ser mais importantes do que a militância. Né? Os mandatos eles nunca devem ser mais importantes do que... Nem os mandatos, nem os governos. E nem os governos, porque passam. Mandatos e governo passam, mas o partido e a sua militância ficam. Então, a gente precisa compreender que o partido e a sua militância ela deve ser sempre mais forte, mais fortalecidos, porque senão a gente fica um partido institucionalizado. Não é isso que o PT representa. O PT representa uma base, o PT representa uma classe, que é a classe trabalhadora. Né? O PT representa toda a luta que foi colocada durante todos esses anos. E não só a luta, viu? O PT, Marcelo, representa também as conquistas históricas da classe trabalhadora. Então, a gente pega aí agora essa luta da escala 6x1. Onde nós estamos nessa luta? Como é que o PT está inserido nessa luta? O que é que nós vamos fazer para que o presidente Lula possa, de fato, acabar com essa escala 6x1? Inclusive, ele já falou no seu pronunciamento a nível nacional sobre isso.
né? A gente precisa avançar, por exemplo, para que o PT possa ser mais claro e estar participando, por exemplo, da luta do povo palestino. É inadmissível o que vem acontecendo na Palestina. São crianças e mulheres civis que estão sendo mortos diariamente por um governo genocida de Israel. Até o próprio governo Lula já falou sobre isso, né? Já deu entrevista sobre isso, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos participar de atos de mobilizações e romper com esse Estado de Israel, porque não podemos estar ainda ligados a um país que mata inocentes, né? Que em cima de uma falsa ideologia, religião, quer que seja, se coloca matando inocentes, como vem acontecendo na Palestina. Então, a gente precisa de um partido forte também nesse sentido, né? Que seja enraizado nessas lutas na defesa do povo, sempre na defesa do povo, né? Então, acho que o PT, a gente precisa estar resgatando essas bandeiras históricas que o PT sempre teve, né? Vereadora, quais são hoje, na sua visão, os maiores desafios no PT para enfrentar essa extrema direita? E a gente costuma falar que a comunicação ela é fundamental, mas não é só a comunicação, né? Essa luta ela é uma luta que tem um desafio muito longo, muito grande e que passa por diversos aspectos, né? Da economia, da sociedade, do comportamento, dos fenômenos sociais, né? Então, assim, você já ressaltou que Fortaleza pulou uma fogueira grande, que foi ter eleito o Evandro ano passado por uma margem pequena de votos, né? Fazer uma maioria. Então, assim, como é que você enxerga os desafios para o ano que vem? Pois é, eu acho que a gente tem que ter muita unidade. E aí, passado esse processo do PED, quem vier a ganhar a eleição nacional, estadual e municipal, e aí, passado esse processo, a gente vem aí todo mundo junto. Eu acho que é todo mundo junto do PT. Não tem espaço para... Não tem espaço para disputas, não tem espaço para que a gente possa ficar com cara feia. Ganhou e vamos para frente, né? Então, a gente precisa se organizar e forte, porque a extrema-direita vem forte, né? Eles vieram forte na eleição para prefeito aqui em Fortaleza, a gente sabe disso, né? Foi uma disputa difícil. A gente ganhou com uma margem muito pequena de votos. Eu acho que o Evandro vem fazendo um trabalho bom para mostrar à cidade que a gente precisa de governos progressistas e de esquerda, que é quem realmente defende, né, a população. Mas eles estão se organizando novamente para vir para a eleição do ano que vem. E, para isso, a gente precisa de um partido forte, de um partido que saiba quem é que está com a gente também. Não adianta também a gente fazer coligações gigantescas para um povo daqui a pouco nos abandonar, né? Então, por isso que a gente critica tanto, nós do campo de esquerda, nós criticamos tanto esse processo de filiação que vem acontecendo no partido, sem uma base mais ideológica, interna, sem uma formação, né, dessa nova filiações que chegam. Porque nós não queremos pessoas que se aproveitam do partido no momento em que ele está em alta. Nós queremos pessoas que construam o partido ele estando em alta ou não, né? Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Quando a Dilma estava sofrendo o processo de golpe de impeachment, quem estava com a gente? Nós. Quando Lula, nós que eu digo, somos nós militância, não somos só a militância histórica do partido. Quando Lula estava sendo preso e foi preso e ficou lá em Curitiba preso durante todo aquele tempo, quem estava com ele todos os dias? A militância do PT, nós, né? Aí agora surge um monte de gente nova, porque o PT está aí no governo federal, estadual, municipal, e se vier a acontecer alguma coisa dessa forma novamente, esse povo vai estar com a gente. É por isso que a gente critica tanto. A gente quer pessoas que defendam de fato o PT, o partido dentro das suas bases, dentro da sua raiz, e não de forma pontual, momentânea, né? No momento que o partido está bem. Ano que vem, conveniente. Ano que vem nós vamos ver. Essa galerinha todinha que na eleição passada estava do lado de lá,
Queremos muito que eles estejam com a gente. Queremos muito. Eu espero muito que estejam com a gente. Aí a gente vai ver, né, como é que as coisas caminham. Então a gente precisa disso. Eu acho que a gente precisa se preocupar com as eleições do ano que vem. Não tem nada ganho. Nós estamos aí nos fortalecendo, mas a extrema-direita também tem, né, as suas estratégias. E a gente precisa se unir, sabe? Unir. Eu acho que quem ganhou essa eleição do Evandro foi a nossa união. Todo mundo ali forte. A nossa militância não teve vergonha de vestir o vermelho, foi pra rua. Você viu no dia da eleição aquele mar de vermelho, a cor mais linda nas ruas. Há algumas eleições atrás, o povo tinha medo de ir para as ruas de vermelho. Tinha medo porque da reação da extrema-direita. E na eleição para prefeito, a gente foi para cima. E é assim que a gente tem que ir, mostrando a nossa cara, sem ter medo de dizer que é de esquerda, sem ter medo de usar o nosso vermelho, sem ter medo de usar a nossa estrela, sem ter medo de dizer que é de esquerda. Né? A gente parecia que estava com medo de dizer que é de esquerda. Agora não, eu acho que a gente começou a dizer, não, a gente está aqui para fazer essa disputa. Então, eu acho que a gente precisa muito disso, sabe? De reafirmar sempre o nosso partido e a importância de dizer para a classe trabalhadora que a gente está ali junto com ela, né? Que não adianta se iludir com esse povo da extrema-direita que, na primeira oportunidade, eles tiram os direitos da classe trabalhadora. Não vê o desgoverno aí do Bolsonaro, o que é que ele fez durante esses 4 anos? Quase que acaba o país. A educação ficou abalada, tudo, né? As políticas de mulheres, as políticas progressistas que a gente tinha, ele acabou com tudo. E a gente não quer isso no país e muito menos no nosso estado, né? Então a gente precisa se organizar de fato. Adriana, agora para já se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria saber sobre o que é que você, como pessoa, sonha para o futuro. Né? O que é que você, Adriana, qual é a sua visão dessa sociedade que, por exemplo, o que você diria para uma menina negra da periferia hoje, como você já foi, saindo de onde você saiu, que está iniciando a vida e percebendo o mundo, né? Muitas vezes nem de uma forma tão ampla, né? O que é que você diria para uma menina como essa, um cidadão, um jovem, que hoje, pelo menos, pensar em ingressar na política, entender que a política é um espaço importante e que tudo se dá através da política, né? Primeiro, eu sempre digo, se organizem, né? Eu sempre falo com meus alunos, quando eu estava na escola, trabalhando, eu sempre digo, se organizem sempre. Se organizem num grêmio estudantil, se organizem no sindicato, se organizem nos movimentos sociais de uma forma geral. É muito bom a gente estar organizada e organizados nos movimentos. Nos fortalece, faz com que a gente compreenda que tem outras pessoas nas mesmas lutas que a gente não está sozinho e sozinha. Então, é a organização da gente nos movimentos partidários, políticos, sociais, religiosos, o que é que seja, são muito importantes para a gente se fortalecer. Tá? A primeira coisa é essa organização. Segundo, é se colocar, sabe? Às vezes a gente tem medo, principalmente nós mulheres, a gente tem medo de se expor, de colocar os nossos nomes, né? E a gente tem que estar... Eu digo assim, eu sou muito metida, porque eu vou mesmo, participo, estou ali. Então, a gente tem que ter coragem. Ter coragem. Né? A gente sempre está achando que tem alguém melhor do que a gente. Mas nem sempre, né? Aí você vai aprendendo, vai crescendo. Então, se organize, tenham coragem, coloquem seus nomes à disposição, estudem. Política também é estudar. Né? É compreender o mundo, compreender o país, compreender como funcionam as organizações. Isso também contribui muito para que a gente possa ter sucesso na vida política, né? E venham para o PT. A juventude tem que vir para o PT, construir o PT, esse partido de luta que representa a nossa classe trabalhadora, que representa as mulheres, o povo negro, LGBTQIA+, a população, as pessoas com deficiência, que luta por um meio ambiente aí onde a gente possa ter, diminuir ou acabar com essa crise climática que vem afetando o mundo todo. O nosso partido milita, né, em defesa da classe trabalhadora, está organizado dentro de sindicatos, está organizado dentro dos movimentos sociais. Então, o PT é um partido grande, um partido
que tem uma das maiores referências políticas do mundo, que é o nosso presidente Lula, né? Então venha para o PT e que o PT possa fortalecer esses novos quadros que estão chegando. A gente precisa de oxigenação, a gente precisa de renovação, e é por isso que a gente está colocando o meu nome, o nome da Mariana, também como candidatos à presidência do PT, né? Meu nome é a presidência estadual do PT, para que a gente possa dar outras oportunidades a outras pessoas também. O partido também precisa se oxigenar, né? O partido também precisa de novas lideranças. Nada contra o outro candidato, pelo contrário, me dou super bem com o Conin. Mas a gente precisa também dessas renovações para que a gente possa ter uma nova visão, ou uma nova forma de pensar, uma nova forma de organizar, mas sempre em defesa do PT. Sempre em defesa de fortalecer os nossos diretórios. Não dá para a gente destituir diretórios no meio de um processo eleitoral. Nós precisamos fortalecer os nossos diretórios, fortalecer a nossa militância, fortalecer os nossos candidatos e os nossos militantes históricos do partido. Às vezes, a gente deixa de apresentar como candidatos, né, a qualquer cargo eletivo companheiro ou uma companheira histórica do partido para apresentar alguém que está chegando agora porque tem mais condições de ganhar. Será que isso é o mais correto? Será que é o melhor para o partido? Então, a gente precisa repensar também, né? E eu acho que tem que dar vez e voz para quem vem construindo o partido também durante todos esses anos, que fortaleceu o partido na base, né? Tá certo. Adriana, muito obrigado aqui pela sua presença hoje, na estreia aqui desse novo quadro da TV PT Ceará. TV PT Entrevista Especial PED 2025. Quero deixar um espaço aqui para você deixar uma mensagem final e pedir voto. Você tem aí sua colinha aí para passar para os eleitores, né? Para o pessoal poder ficar por dentro aí de como é que tem que votar a militância no próximo dia 6 de julho. Pronto, vamos lá, né? Eleição agora dia 6 de julho. A gente está apresentando a nossa candidatura para presidenta estadual do PT Ceará. Peço o seu voto, o meu número é 300, bem fácil de decorar, né? Número 300. A gente quer, dentro desse processo, dialogar com a nossa militância, conversar e mostrar qual o PT que a gente quer. Mas a gente quer também que esse resultado da eleição diga também qual é o PT que a gente quer para os próximos anos. Então, é importante a gente ter uma boa votação também. Então, a gente convida todo mundo que acredita que é possível aí a gente fortalecer o PT pelas bases, um PT que seja democrático internamente, que respeite a força da sua militância, um PT de esquerda, um PT que não tenha vergonha das suas cores, da sua cor, e muito menos da sua estrela, que tenha muito orgulho de carregar, né, a nossa estrela no peito. Então, eu chamo aqui vocês para fazer aí, né, parte desse processo. No dia 6 de julho, votar aí na vereadora professora Adriana Almeida com o número 300. A nível nacional, nós estamos apoiando o companheiro Rui Falcão com o número 130, também de extrema importância que a gente possa estar elegendo também uma direção nacional com esses mesmos princípios que eu coloquei aqui. Estou muito alinhada nessa discussão do Rui Falcão também, e que a gente possa, aí nesse processo do PED, independente de quem você vai votar ou quem vai ganhar, que a gente tenha uma coisa clara. O objetivo do PED é a gente fortalecer o nosso partido. Eu acredito que todos os candidatos que estão colocados têm esse objetivo, só que com maneiras diferentes desse caminhar. Então, acho que o que nos diferencia dentro desse processo é isso. É a maneira como a gente compreende que deve caminhar o partido para os próximos anos. Eu acho que o partido tem que estar sempre à esquerda. Muito bem. Esse recado dado, então continuem acompanhando aí os fatos, as notícias e todo esse processo do PED nas redes sociais do PT, né? E inclusive no dia da eleição, a apuração. Esse foi o primeiro TV PT Entrevista Especial PED 2025. Bate-papo hoje com a vereadora Adriana Almeida, professora, feminista, vereadora e candidata à presidência estadual do PT. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse programa. Fiquem ligados no site e nas redes do PT
E até a próxima. Muito obrigado. Marcel, e nas minhas redes também, Adriana Almeida PT, viu? E aí lá a gente tem todas as propostas, ideia e conversa muito por lá também. Muito bem. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Até.